nessa semana comentei bastante sobre aquela situação lá da rua João Aldoff, a Ponte Maruim, fundos da empresa Jotur, obra, mais uma vez falando, importante, que liga os fundos da empresa até a Ponte Maruim, porém, depois dessa obra, no terreno que fica ali ao lado, começou a ser frequentado por moradores de rua, usuários de drogas, alguns casos de prostituição e uma insegurança muito grande da comunidade em relação a andar por ali. Casos, como eu já falei, de pessoas pedindo para alguns moradores ou para quem se encontra ali no local, dar uma olhadinha para uma senhora poder passar. E isso me motivou a gravar aquele vídeo, que repercutiu e vem repercutindo ainda muito na minha rede social, e fez com que eu entrasse em contato com o secretário Alexandre no mesmo dia. E o secretário, ele foi, conforme tá essas fotos que eu também mostrei ontem, né, essas fotos é do dia da operação que ele fez, a abordagem, como eu falei, tinha até uma cabana lá dentro do mato, aí são fotos da abordagem daquele dia. E a ideia de usar a explicação pessoal aqui, conforme eu falei ontem que eu usaria, para divulgar um serviço muito bacana, Jean, eu gostaria que tu colocasse aquela primeira tela ali, isso, essa daí, que o secretário Alexandre compartilhou comigo. Eu vou pedir, isso, essa daí, Jean, por favor. Eu vou ler aqui, tá? Operação Noite Segura, uma operação e uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública do nosso município. Resumo da operação. No decorrer do mês de maio de 2023, deu-se início à Operação Noite Segura, onde a Guarda Municipal abordou e cadastrou moradores em situação de rua, identificou criminosos em débito com a Justiça, coibiu furtos e roubos, um farto material utilizado para o arrombamento, furto de fios e cabos elétricos foi apreendido durante essa operação. Automóveis, motocicletas, bicicletas foram recuperadas. A Guarda Municipal vem intensificando rondas noturnas nos principais bairros de Palhoça e assim continuaremos servindo e protegendo. Guarda Municipal de Palhoça, conte conosco. Eu gostaria que o Jean passasse para a próxima tela, que daí fala um pouquinho dos números dessa operação, que eu acho que é muito importante a gente divulgar aqui. Para vocês terem a ideia, o resumo da operação mostra que mais de 200 pessoas em situação de rua foram abordadas e qualificadas. 2 veículos recuperados, sendo uma moto e um carro, 3 prisões em flagrante, 1 cumprimento de mandado de prisão, ou seja, o cara estava com mandado de prisão expedido e estava circulando pelas ruas de Palhoça durante a madrugada, 4 bicicletas que haviam sido roubadas foram recuperadas e diversos materiais apreendidos com essas pessoas, como alicates, tesouras, facas, facões, etc. Ontem, o vereador Stefano fez questão de usar essa tribuna para comentar também sobre a situação na Praça das Bandeiras. Eu falei sobre a rua João Aldoff, várias vezes o vereador André Xavier falou aqui sobre situações parecidas na Ponte Maruim. Eu, na época que tinha minha empresa Ponte Maruim, tá? E também aqui na rótula do Bela Vista, inúmeros foram os prejuízos, porque durante a madrugada é o momento em que eles atuam. Eles entram nos estabelecimentos para poder roubar fios. Operações similares a essa, a Secretaria de Segurança faz nos ferros velhos. Então, da mesma forma que eu vim aqui pedir providências, e de imediato o secretário Alexandre fez uma ronda, conforme eu mostrei as fotos ali, é importante que a gente tenha acesso a esses números para divulgar. E muito importante também que a Secretaria de Segurança Pública continue fazendo, através da Guarda Municipal, esse trabalho. Então, a gente está aqui para quê? Para cobrar, para trazer o problema, identificar o problema, porque nós que estamos na rua dia a dia, a gente identifica, as pessoas nos pegam, nos puxam, nos olham, pô, o vereador está passando ali, eu vou pedir, e eles pedem. E ao pedir, a gente vai no local, a gente não está aqui para criticar, somente criticar, a gente está aqui para pedir. E, de novo, eu vou falar, o secretário Alexandre, para mim, é um cara que dá um banho. Desde a época do secretário Camilo, ele está à frente daquela pasta, conduz ela de forma muito competente, nunca deixa de atender, pelo menos este vereador, e tenho certeza que ele faz com todos. Liguei para ele praticamente em cima da hora, falando, cara, preciso que tu faça isso, e ele foi na mesma noite, mandou a equipe conforme está as fotos. E se... Por isso que eu falo a importância, às vezes, do trabalho do vereador e a importância de a gente interagir com o executivo no que se refere a ter um bom contato, um bom relacionamento com o secretário. Quantas facas ele falou que foi apreendidas, tesouras, pessoas com mandado de prisão. Então, da mesma forma que isso aconteceu, quantas pessoas solicitaram, né, Jackson, para ti ali, pô, dá para te segurar um pouquinho aí, dar uma olhadinha para eu poder atravessar essa rua?
porque tinha uma cabana lá dentro. Então, quando a gente pede e prontamente a gente é atendido, a gente tem, sim, esse reconhecimento a fazer. Porque, às vezes, é uma vida, numa operação como essa aí, que é salva. E é uma operação que é feita na madrugada. O vereador Bala, que quanto cobrou parte de Consegue na Ponte de Maruim, sabe do que eu estou falando, a Avenida Aniceto Zac, a Avenida do Aririú, que agora está se transformando no que foi ou ainda é Aniceto Zac. Então a gente sabe que tem um problema de segurança enraizado no nosso município. Só que uma ação como essa, que é feita na madrugada, onde todo mundo está dormindo e às vezes não vê a atuação da nossa Guarda Municipal, dá a conotação de que nada é feito. E muito é feito. Porém, eu sempre falo, porque tem muita gente que fala, né, principalmente quando eu vou falar da causa animal, por que adianta criar essa lei, não sei o quê. Gente, a lei é criada, mas isso não significa que o crime nunca mais vai acontecer. Se fosse assim, basta saber que existe a punição, o crime para a punição e para crime para um assassinato, então só por conta disso acabou os assassinatos. Não, o ser humano, ele está aí, ele tem o livre-arbítrio, ele comete os crimes, e muitas vezes, por conta de um país onde reina a impunidade, o crime ele vai aumentando. Mas trabalhos como esse são importantes e eles precisam, sim, ser lembrados e reconhecidos. E então, justiça seja feita, já que ontem a gente falou de justiça seja feita. Gostaria de agradecer ao secretário Alexandre e pedir, secretário, que continue fazendo, porque, como eu falei ontem, a limpeza, a ronda, as pessoas que saíram dali, se não continuar fazendo, eles vão continuar voltando para lá. Como o vereador Beto também comentou, eu falei de alguns vereadores aqui, o vereador Beto comentou que saíram lá do Bela Vista. Pô, mas a gente sabe a concentração de gente que está na Praça das Bandeiras que o vereador Stefano trouxe ontem lá. Então, se não for feito um trabalho contínuo, periódico, o que vai acontecer é que eles vão ficar pulando de lugar em lugar, de praça em praça, de terreno abandonado em terreno abandonado, um terreno aquele ali que foi feita a limpeza, agora ele precisa ser cercado. A ronda precisa continuar sendo feita. E o secretário se comprometeu e disse que ela vai continuar acontecendo. E às vezes é nesse momento da madrugada em que ações como essa são feitas, que daí no dia seguinte a gente está evitando de a população sofrer um pouquinho mais. Então,